Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Pororoca. O vídeo de hoje vai ser uma entrevista com o coordenador e editor do nosso site, Francisco Celso Camon. Para o entrevistá-lo, estou aqui na presença de Anthony Rodrigues, estudante de História, e Lucas Cedo, estudante de Ciências Sociais. A nossa entrevista vai ser em torno tanto da conjuntura atual política do país, tanto da importância da memória, e também vamos abordar a produção e relembrar algumas histórias de Francisco Celso Camon que ele disponibiliza para a gente no seu livro Memórias e Fantasias de um Combatente. Então, vamos começar. Primeira pergunta que eu quero fazer para o nosso coordenador é que no seu livro você traz o leitor para relembrar sua caminhada, sua trajetória de vida. Os seus acertos, erros, arrependimentos, momentos de orgulho, momentos de vitórias e os momentos históricos que você presenciou. Considerando que essa obra, talvez não conheçam essa história ainda, mas que foi um livro que demorou cerca de 12 anos para ser publicado, eu gostaria de perguntar qual foi o episódio, a passagem do livro que você diria que foi a mais difícil de ser produzida? Seja por conflitos emocionais internos, seja por memórias traumáticas, ou até mesmo pela burocracia de todo esse processo muito longo de publicação. Prazer participar dessa live, essa entrevista de três jovens da novíssima geração, né? Que estão na faixa aí dos 20 anos. E a pergunta é muito boa, porque não teve um episódio, né? Esse livro já chegou a ficar pronto e eu abordava algumas questões internas da organização última, da qual aconteceu a minha abreviatura de militância e fui sequestrado. E, e a anterior, que foi o Comando de Libertação Nacional, no qual eu conheci a companheira Wanda. Era o nome de guerra dela e o nome de guerra era Túlio. Wanda é a ex-presidenta da República, Dilma Rousseff. E eu fazia certas abordagens críticas de algumas contradições internas, que no meu livro de memória eu digo inclusive que a história acabou mostrando que as minhas observações eram um alerta para o que veio a acontecer, que foi a pouca duração da Alvar Palmares. Não chegou não chegou nem a 10 meses, exatamente porque não fez o processamento preparatório para, a partir de diversos grupos, fundi-los democraticamente e construir uma matriz política, ideológica e estratégica que pudesse dar a coesão necessária. Como eu digo naquele livro, acabou sendo muito mais uma negação das organizações anteriores de cada grupo desse, que tinham vivido e tinham rompido, do que propriamente uma nova matriz. E já levando, portanto, contradições que existiam, como o militarismo e o marxismo, né? A prioridade à luta armada, ou a prioridade à luta de massas, ou como fazer o equilíbrio dessas duas. Tudo isso eram desafios que não foram suficientemente aprofundados, debatidos e gerado uma matriz nova. Por quê? Porque a dinâmica da luta era muito grande, né? Você, ao mesmo tempo, tinha que formular, você tinha que estar combatendo, você tinha que estar sobrevivendo, e a sobrevivência muitas vezes vinha de ações armadas, de expropriação,
de quem tinha, principalmente os bancos, bem como expropriação de armas também, de quem tinha, né, as Forças Armadas. De maneira que eu adiei esse livro por razões de risco de vir prejudicar a eleição da Dilma. Essa foi uma primeira questão. Depois, passado, né, já quando eu retomei o livro, né, ela continuando, né, ela estava lá no governo e a gente continuava militando e continuava também eu elaborando o livro. Aí foram questões mais operacionais, né, que eu também conto no livro, que foi a primeira editora. Esse livro ganhou um prêmio, né, da Secretaria de Cultura do Estado, e então eu tinha algumas obrigações de prazo, e a editora que estava fazendo não cumpriu o contrato. Então isso atrasou sobremaneira, além do que me gerou aborrecimento, etc. Tanto que o processo que eu movi e estou movendo ainda não finalizou, né? Bem como porque foi recente, né, o lançamento desse livro, né? Foi em dezembro do ano passado, né? E aí tinha um ritual que tinha que entregar tantos livros ao governo, o governo fazia o lançamento lá. Então essa foi uma outra questão que atrasou bastante. Quando eu digo atrasar, se é um livro autobiográfico, eu continuo produzindo. A autobiografia vai terminar no momento que eu entregar tudo para o editor. Então, ele estava pronto, salvo engano, em 2020, e foi até 2024, e eu tive que escrever, né, continuando a apresentar o que foi a minha militância a partir de 2020 até agora. Tanto que a ideia original era ser um livro de memórias e fantasias de um combatente, né? Combatente da democracia. E ele se tornou autobiografia. Tanto porque no início ocorreram perguntas da editora, perguntas do assistente editorial, foi levando a questões mais pessoais. Não era intenção falar dos meus amores, né, relações, mas acabei falando, né? Não era a minha intenção falar da minha relação com a maconha, eu acabei falando, quer dizer, falando, não falando, porque eu não tive experiência nenhuma com a maconha, né? Mas a maconha teve uma experiência comigo, porque 2 tentativas de fuga, né, foram frustradas porque os nossos soldados que nós tínhamos cooptado para nos ajudarem nessa fuga, através de fumar maconha no pátio lá da hora de um quartel, hora de outro, acabaram relaxando e falando para outras pessoas sobre o que estava acontecendo. E aí, numa das batidas que os comandantes lá deles faziam para ver o que tinha lá nos armários deles, encontraram papéis nossos e o contato que a gente tinha externamente. E isso fez com que, como eu conto também no livro, que vocês devem ter lembrança, isso gerou uma sessão de tortura, e aí não mais de tortura apenas na gente, mas também neles, né? E aí tem fatos, assim, trágicos, mas hilários, né? Pouco antes da fila entrar e chegar a um companheiro, chamado Palito, que depois viria a mim, quanto antes de chegar ele, um soldado, o Mauro, passou após a tortura, meio que sorridente, e passando pelas grades, todas as celas de xadrez, ele murmurou que o choque não estava funcionando, mas para a gente gritar
para continuar achando que estava funcionando. E aí vai o companheiro que estava na fila anterior a mim, até me propus aí antes, porque ele era muito frágil, mas não aceitava, mas ele volta também rindo e dizendo que não estava funcionando, mas ele deu os berros dele, mas eu acho que aí descobriram porque eu não fui livre dessa sessão fictícia, né? Fictícia é o que não estava funcionando o choque, né? Foi uma pena, eu gostaria também de ter dado uns berros lá, né? Desopilado um pouco. Então, essa foi a segunda grande questão, o atraso da editora. Aí depois vai procurar a editora, vai correr atrás, e o tempo está passando, tive que escrever mais, e é isso vai levar a 12 anos. Né? Então, início as razões políticas, aí eu falei da Dilma, teve também a outra que até o final eu fiquei falo, não falo, minimizo, não minimizo, né? Que é uma relação com o companheiro, uma relação complicada, companheiro histórico, mas que a vida política tem nos levado sempre a um certo tipo de diferença, que eu fiquei também muito pensativo até onde eu abria a relação, até onde não abria. Os meus amores, né, não estava como eu já disse, não estava previsto, né, e por uma pergunta do editor, e também por eu estar lendo uma autobiografia, que foi a do Dirceu, né, e ele conta lá, eu resolvi falar um pouco, porque tinha algumas características bem diferenciadas, não era simplesmente contar romances ou qualquer outra coisa. Né? Como eu conto lá, uma quase que eu não sobrevivo, né? Porque por razões de ciúme me deu um tiro que passou a poucos centímetros, portanto eu não acredito que provavelmente não acertou porque não quis, porque estava 1 metro de distância. Né? Eu acho que foram essas as principais razões, essas 3 razões que eu apontei. Uhum. É muito interessante. Você tem um áudio ecoando? É muito interessante você ter trago já pra gente falando detalhes mais intimistas, né, por exemplo, a história de como foi na prisão e da questão do choque que algum dos seus, né, os colegas ali prisioneiros estavam fingindo fazer os ritos, porque a minha próxima pergunta é justamente sobre a sua passagem no livro quando você fala de que você foi preso com outros 2 companheiros de Copacabana e foi levado ao doicode. A minha pergunta para você no momento seria de se você pudesse, né, ver, esse Francisco nos seus 20 e poucos anos preso no doicode, se você pudesse vê-lo agora, o que que você diria a ele? E o que você acha que Francisco estava passando por esse momento, que você também relembra no livro todos os seus momentos ali pensando com si mesmo, sua agonia, não sua agonia de estar só ali, mas também todas as consequências que isso estava causando do lado de fora para os seus companheiros, até os momentos de questionamento, assim, ético e moral que você teve dentro do decode, até mesmo, né, de frutas chegando para você, né, questionando o saudade de onde vinha aquela fruta, tudo aquilo desencadeou já uma sequência de questionamentos para si. Então eu queria saber o que você diria para esse Francisco e o que você acha que ele te falaria de volta. O que eu faria para o de 21 anos e o que o de 21 anos falaria para mim? É isso? É, isso. O que eu diria para o de 21 anos é que faltou competência nos planos de fuga,
faltou uma certa ousadia maior, que, claro, ia redundar em tiroteio e a gente iria levar desvantagem, mas, pelo menos em teoria, esse era o esquema e era assim que eu me preparava, era assim que eu orientava os companheiros subordinados politicamente a mim. O Francisco de hoje, assim como está no livro, diria que errou, trouxe consequências, principalmente para minha namorada, que estava comigo, com 16 anos, por um plano que eu fiz amador, errado. E é algo que eu trago comigo como autocrítica permanente. Ajudei nos últimos anos a ela conseguir a anistia dela, que eu não tinha conseguido, por ela ter sido minha companheira política, não por razões afetivas. O Francisco de 20 anos, de 21 anos, quando eu fui preso, o Francisco jovem, que começou com 15 anos, para o de hoje, diria para ele, seja mais seguro, continue usando, porque a tua ousadia, geralmente os resultados são positivos, são consequentes. Mas exatamente, a idade traz a gente a pensar mais, a ser mais reflexivo e até a duvidar, às vezes, de que uma coisa vai dar certo. Né? Mas eu acho que, não sei se o jovem diria mais alguma coisa. Talvez nesse sentido, né? Quer dizer, que eu deveria ter continuado a minha militância de liderança, tá? E eu fui abrindo mão mais recente por ser um formulador, por ser um estrategista. Acho que não falaria mais do que isso, não, porque eu corrigiria o de 21 anos dizendo, poxa, mas eu fiz um projeto aí de reunir 60 pessoas no espaço de tempo mínimo de um livro que, para o momento, foi o único a remoer o passado da ditadura, a contragosto da orientação do Lula e do seu governo. E é algo que eu carrego com muita satisfação, com muita gratificação, que é usado e ter dado certo. Mas eu acho que essa é a mensagem que ele passaria para mim, quer dizer, acredita mais, porque teve momentos que eu falei, vai conseguir, vamos conseguir, e conseguimos, porque, em regra, a história minha mostra que eu estou geralmente bem cercado. As pessoas surgem em torno da minha militância, eu as escolho também, com uma certa extra-percepção, que a gente não sabe explicar direito, mas acaba com a... Hoje diz assim, né? Quer dizer, o universo conspira a favor. Eu acho que o universo vem conspirando a meu favor há muito tempo. Até porque outros que morreram, outros correram risco, eu corri risco umas vezes, e fazer o que eu fiz dentro da prisão, de xingar, de desafiar, ocorreram tropeções do universo que explica por que eu não virei estatística. Ótimo. O senhor falou que teve o seu projeto do livro de 60 anos do golpe e que vocês foram contra a recomendação do governo de não lançar, né, uma tentativa, né, de não remoer o passado. É triste ver esse tipo de posicionamento do nosso governo, por mais que depois, né,
tiveram outros movimentos ali, né, outras ações que endossaram, né, que melhoraram um pouquinho, mas ainda assim é algo que fica marcado, esse posicionamento fica marcado na nossa mente. E essa divergência, né, o governo pedindo pra gente, né, não remoer, não trazer de volta, não lançar esse livro no momento, e vocês tendo a ousadia de lançar, me leva à minha terceira pergunta, que no livro você deixa bem claro que a desunião da esquerda naquele momento, né, e durante toda a sua trajetória de militância, sempre foi um problema, tanto nas suas experiências pessoais, saindo de movimentos, etcétera, tanto na conjuntura atual, né, de todo o grupo político. Eh, Depois de décadas sendo militante e, vendo as consequências desencadeando de uma esquerda desunida, para você, quais são os maiores sintomas que causa essa dificuldade de união da esquerda? Bom, esse é um fenômeno histórico, né? Do que a gente chama de atomização das esquerdas. Cada esquerda vai tendo divergências internas e vão saindo de dissidências, né? Eu fiz parte de uma delas, provoquei uma delas, organizei uma delas. Eu acho que um dos pontos é o seguinte: a esquerda viveu sempre na clandestinidade, a ilegalidade e na clandestinidade. Eu não vou contar o pequeno período aí que o Partido Comunista viveu na legalidade, elegeu deputados, no geral, e obviamente as esquerdas revolucionárias, armadas, então já nasceram dentro da clandestinidade e ilegalidade. Ora, isso significa que você não tem o exercício pleno de uma democracia, tá? Porque você está fazendo sempre de forma camuflada, de forma clandestina, né? Sempre correndo riscos. Eu vou dar um exemplo de quando eu fui presidente da ANES, Associação Metropolitana dos Estudantes Secundários, né? A gente já estava sob perseguição, era ilegal, né? A gente já reabriu a ANES já na ilegalidade. Ela foi fechada em 64, 65, nós reabrimos em novembro de 64. E em dezembro eu estava assumindo a vice-presidência, depois a presidência em 1966. Como é que a gente fez esse congresso? A gente fez o congresso num sítio, em Irajá, com poucos participantes, só quem era conhecido, portanto a massa não elegeu, a massa estudantil, né? Eram escolhidos a partir de suas representações de organizações, vamos chamar organizações de resistência à ditadura, né? Ou seja, os partidos comunistas e as outras organizações, a Ação Popular, Grupo Marxista-Leninista, Dissidência da Dissidência, MR8, etc. Fomos para o sítio, né? Sei lá quantos tinham, talvez 50, não representava a massa estudantil secundarista. E foi uma massa muito aguerrida. E lá fizemos, né, o nosso congresso clandestino, com essas lideranças, e passamos o bastão, a diretoria, para outra diretoria, onde o meu substituto foi o Alan. Ele foi eleito pela massa? Não. Nós tínhamos o predomínio dessa máquina e ele foi escolhido por mim para me substituir. Na época, nós éramos da Ação Popular. E o que a gente fez para dar uma legitimidade? Vamos fazer um congresso de rua, apresentar a nossa pauta, apresentar a nova diretoria, ou seja, o novo presidente, não diretoria, evidente, né?
pensavam na clandestinidade. E aí foi feito, né, uma manifestação massiva, muito importante para os estudantes secundários, na Praça do Meia, no Rio de Janeiro, na qual estavam cercados, polícia civil circulando entre a gente, DOPS, etc., e polícia militar cercando a Praça do Meia. E o tempo está passando, e como é que a gente faz? Não faz. Eu conto no livro, e estava marcado, se não me engano, para 5 horas, o tempo passou, eu sei que tomei uma decisão depois de meia hora, porque massa é massa. E começar a tomar autodecisão, a coisa vai para o prédio, né? Então, olhei um muro, estava com um assessor meu e 2 jovens como segurança, e vai ser agora. Trepei nesse muro dessa casa e dei por iniciado o Congresso da ANCA, que tem por finalidade isso, a luta contra a ditadura, contra o imperialismo, pelo passe livre, né? E quando um agente civil puxou a arma assim, muito próximo, eu já estava de olho nele, porque era mais velho do que os estudantes, e eu consegui pular, né, mais ou menos por cima dele, sair correndo. Essa boa característica que eu sempre tive, sempre corri bem, né, porque desde jovem eu gostava de ir nos sítios dos sitios, ou seja, as vizinhanças da gente, para tirar uma goiaba, para tirar alguma fruta, mas que alguns titios não gostavam e chamavam a polícia, fazia, acontecia, a gente tinha que ser bom de corrida para não enfrentar dificuldade. E aí pulei casas, etc., e aí imediatamente tive que sair da casa onde eu morava, né? E vai acontecer que pela primeira vez o meu nome, que eu mantinha sob sigilo, eu trabalhava e ninguém sabia que eu trabalhava, nem meus companheiros mais próximos, mas o meu nome vai aparecer nos jornais, o meu nome completo, né? Porque todo mundo me conhecia como Chico Celso. Vai aparecer meu nome completo, que é maior do que esse que está aparecendo aí na telinha, que é Francisco Celso Calmon Ferreira da Silva. Então, provavelmente é o único, né? Não dá nem para dizer que é alguém com o meu nome, né? E caiu pela primeira vez através do jornal Última Hora e Tribuna da Imprensa. Meu nome caiu. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta sobre o porquê da diferença, né? Quer dizer, eu estou mostrando que dentro de a falta de possibilidade de uma democracia faz com que você tenha suas democracias internas limitadas, né? E com isso que aquilo que poderia vir a ser muito mais debatido e ganhar por consenso, acaba que muitas vezes não era, porque os mecanismos não eram democráticos. Então, uma divergência que poderia ser superada com muito mais debate era escolhido a forma de dissidência, né? Isso é o que a gente chamava um fenômeno da atomização, ou seja, depois passou a virar, de certa forma, um fenômeno corriqueiro, como se estivesse dentro do DNA da esquerda. Tem divergência, cria-se, né? E isso se acentuou muito durante um pouco antes, mas principalmente com o AI-5, onde a gente tinha que tomar decisões, ou luta armada ou não luta armada, e continuar, né, com a repressão, tirando todas as formas democráticas de luta. Então, foi uma outra grande divisão, e na escolha por aqui ou por ali, você também tem as metodologias de luta armada, que também são diferentes, né, pelas próprias experiências históricas, e que geravam divisões que nunca foram
debatidas o suficiente, eu diria até mais, que mesmo depois, já na democracia, né, eu, aliás, falo isso no meu livro, no encontro que teve dos sobreviventes da Palmares, em que eu não vi, embora tenha procurado até contribuir, uma análise real do que foi a nossa experiência. Né? Vi muito mais, um certo fanismo, uma certa mitificação, né? E acho que isso vai permanecer com consequências até hoje. Né? Nós temos aquele reformismo, aquele revisionismo que nós combatimos lá atrás, né? Em favor da luta de classe, da dialética da luta, vai sobreviver com outros nomes, republicanismo, e por aí vai. E hoje a gente vê cada vez mais uma esquerda que se sente tolhida no cercadinho institucional e não conseguindo, até hoje, ela equilibrar, né, o trabalho social com o trabalho institucional. Consegui responder? Acho que sim. Acho que foi até além. Explicou muito bem. Obrigada. A próxima pergunta é minha, né? E pegando a questão, né, sobre a ditadura, o senhor faz questão de dizer que a sua geração não foi de heróis, foi uma geração de sonhos, né? E que a ditadura era uma árvore podre da nossa história. E nós, né, com nossa visão da juventude, vendo a conjuntura política do nosso país atual, a gente vê vários problemas estruturais e na nossa democracia e que acabam refletindo muito das realidades de muitas pessoas, principalmente da atual juventude. Para você, fazendo uma analogia à sua fala, a árvore podre foi cortada por completo? Ou as raízes ainda são fortes, mesmo depois da redemocratização? É uma questão interessante, porque uma das primeiras revisoras do meu livro implicou de que eu não podia falar que não somos heróis, que não foi a geração de heróis, mas ao mesmo tempo dizer que a geração é uma geração heróica. Isso levou e eu mantenho isso até hoje. Há uma diferença. Ela, historicamente, é uma geração heróica que ela fez, né? Sem paridade de armas. Foi muito à base do desprendimento, da coragem, porque sonhava por um mundo diferente, tinha um ideal, tinha um projeto que hoje... Bom, antes de falar de hoje, você perguntou se... Você pode repetir a pergunta? Eu peguei parte apenas. Que o senhor faz questão de dizer que a geração do senhor não era uma geração de heróis, era uma geração de sonhos, e que a ditadura é uma árvore podre na história. E aí a pergunta foi que nós jovens, a gente vê a atual democracia, a gente vê falhas, e a pergunta para você, essa analogia da árvore podre, essa árvore teria sido cortada por completo, ou as raízes dela ainda são muito fortes, mesmo após a redemocratização? Respondendo que não foi cortada por completo, porque a metodologia para você sair de uma ditadura e construir uma democracia é a justiça de transição, né? Que tem diversas etapas. E nós ainda não conseguimos alcançar algumas delas. Conseguimos através da Comissão Nacional da Verdade,
né, trazer a verdade daquele período, a memória daquele período para conhecimento da sociedade. Começamos a startar ali, começamos a trazer e depois, até hoje, vem novas descobertas. Basta ver o número de indígenas e de camponeses que, na época da comissão, foi colocado um número ínfimo, depois pesquisadores e tudo mais foram colocando para nós, para a sociedade, né, a quantidade correta. E ainda hoje está sujeito a novas pesquisas, né? Antes, no início, as pessoas tinham muito receio de falar, de contar a tua história. E a Comissão Nacional da Verdade ela vai abrir isso aí, vai começar a descortinar, motivando a... Mas essa comissão ela não tinha poder de justiça, né? Então, ela trazia os fatos, nomeava os agentes que cometeram as graves violações de direitos humanos, mas caberia, a partir daí, ao Ministério Público Federal abrir processos. Então, pelo contrário, a democracia que a gente começou a viver após a Constituição e a eleição direta para governador, ela trouxe os entulhos da ditadura, né? Os entulhos que alguns deles vigiam até pouco tempo atrás, como a Lei de Segurança, que foi modificada, e não houve julgamento, processo e condenação daqueles agentes, né? Daqueles agentes e daqueles que eram a linha de comando das barbaridades ocorridas. Ora, o que prevaleceu foi o quê? Foi a impunidade. E se prevalece a impunidade, ele passa a ser, de certa forma, um incentivo a que outros sistemas, outros golpes, né, outras ditaduras venham ocorrer. Tanto que nós passamos por esses riscos e continuamos a viver, né? Porque com essa falta de justiça de transição, a extrema-direita, a herdeira da ditadura, ela continua conspirando, continua articulando golpes ao Estado Democrático de Direito, né? Então, não houve, né? E o que eu tenho acentuado é que agora, com o julgamento pela primeira vez de militares, né, de alta patente, nós poderemos dizer que a gente está quebrando a cadeia de impunidade histórica, né, que fazia parte até então do DNA do Brasil, né, DNA político do Brasil, né, e com isso a gente está tendo um que eu estou chamando de justiça de transição reversa. Você quebra isso, né, então já não estão sob o manto da impunidade, né? Se continuarem, se houver outra tentativa, já sabe que vão passar pelo que está acontecendo até agora, embora de forma muito lenta, né? Lenta para os nossos anseios e da própria sociedade, né? O Bolsonaro, o líder da intentona, né? Não só o líder da intentona de 8 de janeiro de 2023, mas também o genocida, né? Através do seu comportamento negacionista e desprezo mesmo à saúde e à vida da população, né? De forma que a gente está dando passos nesse sentido, mas eu acentuo que o coroamento, que o marco disso aí vai ser quando as Forças Armadas pedirem perdão à nação brasileira, tá? Principalmente aqueles que as atingiram. Perdão e o compromisso de nunca mais repetir uma tentativa de golpe ou implantação de uma ditadura. Aproveitando o gancho, né, que já engata na minha segunda pergunta,
Ainda sobre essa questão das raízes da ditadura, né? O massacre recente que teve no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão e Complexo da Penha, foi identificado por analistas como herança da ditadura. Na sua avaliação, quais são os paralelos, as linhas de pensamento que são mais alarmantes entre as formas de operar do Estado daquele período e as práticas atualmente, as praticadas atualmente no quesito da então chamada segurança pública? Bem interessante essa pergunta, que dá para contar duas coisas, né? Uma é a seguinte: contar duas coisas por experiência, inclusive pessoal, não é só de saber. Quando eu estava na PE da Vila Militar, estava na Solitária, em frente, né, gradezinhas que a gente via mais ou menos enviesadas, tinha um pátio. E tinha um determinado dia da semana, se não me engano, quarta-feira, que havia um alarido, carro chegando, e tiro para o alto e tudo mais. Bom, o que era isso? Era a chegada, além dos militares, que faziam parte dali, dos agentes de DOPS, agentes da Polícia Militar, agentes de bombeiros, que faziam parte do Esquadrão da Morte. Então, civil e militar. E o que eles faziam? Eles tiravam as solitárias, tinham 4 solitárias num determinado corredor. Eu fiquei na primeira uma época, depois voltei, fiquei na segunda. Na quarta solitária, ficava preso comum ou desertor, esperando, teoricamente, julgamento. Só que eles não iam a julgamento, eles iam a fuzilamento. Então, isso que acontecia às quartas-feiras, levava. E no outro dia, a gente ficava sabendo pelos próprios sentinelas que eles haviam sido assassinados, ou como na época chamado, tinham virado presunto. Né? E eu conheci um deles. Era um cabo desertor, que quando uma das ocasiões que abriram todas as solitárias, as 4, para fazer faxina, olhar se a gente tinha alguma coisa escondida, etc., e geralmente a gente tinha, ele me contou a história dele. Ele era cabo do Exército, não se conformava mais com o tipo de atividade que estava tendo, tinha uma certa consciência pequena, mas uma consciência social e política, e ele, para sair fora, ele cortou parte do pé, cortou ali parte dos dedos. Olha bem a que ponto chega o desespero e o não querer continuar nesse tipo de vida. Só que não conseguiu ludibriar e ele estava lá esperando a vez dele para ser assassinado. E ele tinha consciência disso e ele me falou, né? Mostrou o pé, etc. E ele me falou e não teve dúvida. Numa das quartas-feiras, ele foi. Então, veja, a promiscuidade, né, das Forças Armadas brasileiras, com policiais, com DOPS, com bombeiros, que faziam parte do Esquadrão da Morte, que assassinavam presos comuns, né, ou desertores, como foi o caso. Isso tem semelhança com a atualidade? Total, né? É o Estado, né, através de um punitivismo, né,
de uma teoria de que só os corpos sadios, né, que é o darwinismo social, né, devem sobreviver e outros devem ser extirpados da sociedade. Né. Naquela época não era tão aberto como foi agora. Não só agora, alguns massacres já aconteceram, o massacre da Candelária, agora esse, né? Mas que esse, em termos de letalidade, foi o maior deles, né? É histórico, né? É histórico essa forma de operar do Estado, né? Nós tivemos na história, vocês sabem melhor do que eu, os capitães do mato, né? Que eram os capitães do mato que iam caçar os negros escravos fugitivos, né? Era a mão, vamos dizer, legal do Estado para, geralmente, para assassinar, né? Se dava o direito de... Que foi, o AI-5 foi a institucionalidade do Estado terrorista, né? Dando licença para caçar, para sequestrar, para matar, para assassinar, para desaparecer com os corpos. Não só durante o seu livro, mas durante toda a nossa conversa aqui, a gente está entrando em contato com memórias muito sensíveis, muito traumáticas, e eu gostaria de saber do senhor como que o senhor enxerga essas reinterpretações e essas instrumentalizações da própria memória para para realizar desejos próprios, desejos políticos, né? O senhor trouxe um exemplo muito interessante sobre a anistia, sobre o processo de transição, né, onde muitos algozes não foram punidos, onde a justiça ela não foi feita e, em contrapartida, muitos militantes tiveram dificuldade de restabelecer suas vidas, muitas vítimas foram silenciadas e, hoje em dia, analisando nosso atual contexto político, a gente vê certos grupos políticos disputando essa memória, renegociando essa memória, instrumentalizando categorias como a própria anistia para desejos políticos, como a gente pode ver no caso do Bolsonaro agora, e na condenação desse grupo que foi condenado por tentativa de golpe, e a gente vê a direita, que tanto condenava discurso da própria esquerda, utilizando a anistia para tentar pedir a anistia ao próprio Bolsonaro e seus comparsas. Como que você vê essas reedições, né, essas manipulações da própria história, da própria memória, e como isso influencia a nossa percepção coletiva? É uma pergunta que já está embutido uma certa interpretação sua. Vou começar por uma leitura que eu estava fazendo mais cedo de um livro, e eu anotei algo que diz o seguinte: a direita tomou o marxismo como seu inimigo principal, desenvolvendo correntes ideológicas e forma de ação política para impedir que aquelas ideias penetrassem nas camadas populares e modificassem o mundo. Eu vou fazer, então, algo correlato. A história, ela ensina e precisa de alunos para aprenderem, e uma vez aprendido, a história é libertadora.
Mas para a história ser libertadora, é preciso que a gente use toda uma metodologia que está exatamente dentro do marxismo, né, que é a análise dialética e a aplicação dela na luta de classe. Então, a história, mesmo que a história oficial seja escrita pelos dominadores, pelos vencedores, chamados vencedores, a história verdadeira, ela mostra um outro tipo um olhar mais próximo da realidade, mais científico. Tá? Então, assim como o marxismo, tá, foi temido e é temido até hoje pela direita, tá, a história também é temida pela direita. Então, o revisionismo histórico, ele sempre fez parte da luta dos contrários, da luta de ideias, inclusive dentro do próprio seio das esquerdas. Você também tem o revisionismo dentro do seio das esquerdas, né? Que nada mais é do que uma adaptação, né, às conveniências, né, ao peleguismo. Né? E isso se dá muito quando se trata da chamada luta institucional, né? Dentro do parlamento, dentro do executivo, dentro do judiciário. Né? Você falou em períodos traumáticos. Né? Já há algum tempo que nós defendemos, e eu já escrevi sobre isso, que é necessário que o Estado crie uma comissão estatal permanente de memória, justiça, memória, verdade, justiça, reparação e reformas. Tá? O que são os períodos traumáticos? Nós tivemos o etnocídio dos indígenas, tivemos o genocídio dos negros, tá? E tivemos as violações tanto do aspecto legal vigente como das graves violações de direitos humanos, toda vez em que o Brasil incorreu numa ditadura, num regime de exceção. Então, isso tem uma conexão. Por isso que nós já defendíamos, né? Inclusive, escrevi um artigo em nome de várias entidades. Se não me engano, o texto era manifesto pela Justiça de Transição, manifesto alguma coisa nesse sentido, tá? Que depois a Jade pode resgatar para vocês. Tá? E isso não está saindo dentro de um planejamento, tá? Porque o conceito de justiça de transição também é uma coisa recente e com resistências dentro da própria esquerda, tá? Principalmente quando está no poder, seja legislativo, seja executivo, em pensar no judiciário. Embora agora o ministro Dino levantou uma coisa que, né, os crimes continuados não podem estar agasalhados pela lei de anistia recíproca, como foi compreendido, interpretado, erroneamente interpretado pelo judiciário da época e mantido pelos ideólogos, pelos meios de comunicação pró-ditadura, pró-ideologia dominante. Crítica, autocrítica é muito óbvio para quem compreende a dialética. Porque se você critica, tem que haver o lado da autocrítica. Esse exercício é que faz a evolução. Hoje, por exemplo, a gente pensaria qual é a contradição
estrutural. A contradição estrutural, a gente sabe que é a questão do sistema, né? Capital, trabalho, burguesia, trabalhadores. Né? E a contradição principal hoje, o que a gente vive? Não é estrutural, principal, que está conjunturalmente acima, né, a cada conjuntura, é a questão do capitalismo na sua forma pior, que é a do nazifascismo. Essa é a contradição principal. Versus o quê? Versus a democracia. Então, defender hoje a democracia é um ato muito revolucionário. Muito revolucionário. Tá? Porque na ditadura, você não tem os meios para fazer o enfrentamento. Mesmo quando você parte, como nós partimos para uma luta armada, deixamos as armas da crítica para partir para a crítica das armas, é em condições desproporcionais. Então, só mesmo o idealismo e porque tínhamos um exemplo, né, de outros países que conseguiram se libertar desse jugo, né, de dominadores e exploradores a partir de pequenos grupos, né, e aí o nosso mais próximo era Cuba, né, mas a democracia é fundamental, porque através da democracia você pode fazer a luta ideológica, né, você pode mostrar o que é a burguesia, quais são os valores que ela defende, que ela cultiva, tá? O que a gente tem em contrapartida no horizonte, a questão do socialismo, que tipo de socialismo, né? A questão da ecologia. Então, no ambiente democrático é que essas coisas podem ser desenvolvidas. Porém, há algum tempo, principalmente a partir de dois fenômenos, uma queda do Muro de Berlim e outro da internalização, né, das economias, né, em que se passou a acreditar que seria possível, dentro de uma coexistência entre capital e trabalho, uma coexistência entre países não capitalistas, países do Estado social e países socialistas, numa coexistência em que seria possível você fazer transformações reformistas. Né? Isso não é algo que a história ainda tenha nos colocado como caminho que vai fazer com que a gente consiga superar esses traumas e consiga transformar um outro tipo de país, né? Em outro tipo de mundo também. A sua pergunta foi um pouquinho complexa, porque juntou, acho que, duas coisas, né? Os traumas que o Brasil tem, né? Os traumas que a própria humanidade tem. Né? Você veja agora Gaza, né? Quer dizer, um genocídio assim, que a humanidade está assistindo. Né? É Gaza de um lado e a guerra, as guerras, né, regionais, mas a da Ucrânia ali é o laboratório da OTAN, é o laboratório do imperialismo estadunidense, né? De forma que, no âmbito institucional, no âmbito social, né, é fundamental que a gente conseguisse construir uma comissão, como eu falei, paritária, permanente, né, pegando todos os traumas. Né? Só que isso está saindo assim, meio que saiu o Ministério dos Povos Indígenas, Ministério de Racial, eu já não sei bem os termos, vocês corrijam aí, por favor, mas são coisas que mostram que não há uma visão estratégica, tá? Ou temem essa visão estratégica. Eu hoje refletia no que tipo de artigo eu gostaria de escrever proximamente, e já repararam que Ministério
de Direitos Humanos, ou esses ministérios, vamos chamar de Ministério de Direitos Humanos, Ministérios Sociais, geralmente quem assume são lideranças da área, mas que não têm voto. Portanto, são frágeis. Mandatários do governo não temem. Se eles não se enquadrarem, como eu venho denunciando a questão da comissão da anistia, é facilmente substituído por outros. Agora, quando vai para lá alguém que era deputado ou senador, que tem voto e é firme, consequente, aí a coisa muda. Mas você não encontra na história desses novos ministérios alguém que tenha voto. Né? Nós temos a irmã da Marielle, temos a dos direitos humanos, Macaé Evaristo, né? Dos direitos humanos. Né? A irmã da Marielle, né? Também a dos indígenas. Tem voto, então, quer dizer, faz com que o governo, quando diz não vamos remoer isso, não vamos remoer aquilo, não enfrente. A comissão da anistia, já fiz em 2 artigos, se vocês se interessarem, veja o pragmatismo ao arrepio da lei, ela está contrariando a Constituição Federal, artigo 8º das disposições transitórias, porque o governo orientou a não seguir. Por quê? É sempre a alegada falta de dinheiro, falta do orçamento para pagar aos anistiados, mas não há falta de dinheiro para pagar os juros, né? Então, Lucas, eu respondi, você quer perguntar mais alguma coisa? Não, o senhor respondeu muito bem, e não só isso, eu tinha outras 2 perguntas, uma falando sobre a importância da autocrítica e da memória, né, nessa construção e reconstrução da esquerda no Brasil, e a outra era justamente sobre a Comissão Estatal Permanente de Memória e Reparação, mas o senhor já trouxe, de certa maneira, na sua primeira resposta. Eu acho que foi bem desenvolvido o assunto da gravação. O assunto abordado muito importante, apesar de trazer retratos sobre a ditadura, sobre as experiências do senhor, é, é um assunto muito atual, questões que não pararam na ditadura, a gente vê na nossa realidade até hoje, e são assuntos de extrema importância para a gente, né? Para a história em si também. Então, eu agradeço pela live aqui, pelo bate-papo. Alguma coisa aqui fez barulho. Vocês estão me escutando? Alô? Sim, Ah, acho que foi meu microfone que. Alguma coisa. Reiterando aqui, um corte já, por favor. Agradecer aqui a oportunidade de poder falar também, poder participar dessa entrevista com o senhor Francisco. É isso, foi um bom papo. Uhum. Antes do Lucas fazer, então, o fechamento da nossa live e o Sr. Francisco deixar suas considerações finais, queria também dizer que foi uma oportunidade ótima e acho que de aprendizado, né, pra gente que está nos nossos 20 e poucos anos de juventude digital, é de que por mais que a gente veja ainda o aparelho do Estado, a gente ainda tem muita dificuldade e a gente viva uma realidade de sempre ter que ficar de olhos bem abertos e atentos ao que as governanças estão fazendo. Por exemplo, nós 3 aqui que fizemos a entrevista somos jovens do Rio de Janeiro. Lucas e Anthony já fizeram parte da militância enquanto alunos secundaristas. E o que aconteceu nessa semana foi imperdoável, uma conjuntura tão aterrorizante e
parte de nós, né, parte de nós querer construir um futuro, né, moldar o futuro que isso não vá mais a se acontecer, e a gente ainda tem muito a aprender, né, trazer de volta essa chama que a geração de 68 e afins trouxeram pra gente, aprender com os seus posicionamentos e com seus erros também, e poder pôr, na justiça, trazer assim, moldar um futuro que a gente não tenha mais que lidar com tanto terror e que a gente possa melhorar a nossa conjuntura política atual. Essas são minhas considerações. O seu Francisco gostaria de falar? A gente tem que entender o que são divisões dentro do movimento progressista e do que são diferenças de pensamento, diferenças de compreensão dos fenômenos. Recentemente, eu escrevi sobre Palpite Infeliz do Zé Dirceu, que merece todas as deferências pela sua história. Mas quando ele disse que, pelo estado de enfermidade, o Bolsonaro deveria ficar em prisão domiciliar após transitado em julgado, que isso só acontecerá após os últimos recursos, eu me coloquei contrário. Por quê? Vamos pela coisa mais básica. Primeiro, a casa não é o melhor lugar para quem está enfermo. É um hospital penitenciário. É lá que está aparelhado. Então aí já tem um viés, né? Não vou detalhar os possíveis vieses que tem essa colocação, né? Candidatura, São Paulo. E às vezes uma contradição pela falta de um exercício democrático pode gerar um antagonismo, né? Que acontecia naquela época porque não tinham nem a liberdade de escrever. A outra recente do mesmo personagem foi dizer que não há quem, ao ser preso ou estar preso, não tenha medo, não entre em depressão. É uma experiência dele, que não bate com a minha experiência e do grupo que ficou comigo, né? Desde o DOI-CODE da Barão de Mesquita, o Hospital Central do Exército, e a última foi Batalhão de Transporte, né? Que não aconteceu isso. Tanto que dentro da prisão a gente se insurgia, como vocês viram no meu livro, eu xinguei, me revoltei que estava acontecendo, né? Quase, né? Poderia ter sido massacrado, mas apenas me colocaram de novo como punição na solitária. Eu acabei ficando no total 52 dias de solitário. Mas nunca, o grupo ficou de 5, 6 pessoas, nunca aconteceu de choramingar, de arrependimento, de nada disso, né? E tirando 2 que já faleceram, os outros 3, comigo 4, que eu mantenho contato, a mesma coisa, o mesmo tipo de postura, né? Mas para outras experiências. Então, tem que ter um cuidado de não generalizar. E quando o quadro é muito empoderado, às vezes generaliza, até porque jornalistas já colocam numa pergunta ou no nível de que virá verdade. Tem que ver que muitas vezes, quando é uma pergunta subjetiva, a verdade é relativa. Não é verdade? É relativa. Perguntar o que eu senti, o que eu não senti, eu estou falando de mim. Se eu generalizar, corro risco, né? A chacina que aconteceu agora recente, ela faz parte.
primeiro, de uma história que vocês conhecem melhor que eu. Vocês conhecem ali, né? Real time, na vida de vocês. Em 2020 ou 2022, não lembro bem, eu estava fazendo uma pesquisa para entrevistar a pessoal da periferia do Rio, as mães da periferia, e nessa pesquisa eu vi que, eu vi no sentido de que apontava que 20 jovens, geralmente pretos e pobres, por dia eram mortos pela polícia militar. Por dia, no Brasil. Isso deve ter aumentado, essa estatística. Então, a história, claro, tem a ver com a nossa escravidão, tem a ver com a nossa história, né? Os períodos traumáticos que não ocorreram ainda as reparações e reformas no sistema para que nunca mais aconteça. Por quê? Porque nós não tivemos ainda o poder. A gente tem parcelas dele. Quando você consegue atingir um executivo, através de um presidente como o Lula, ou através de uma presidenta como a Dilma, que foi quem inaugurou a Comissão Nacional da Verdade, que até então não tinha, e antes só o Fernando Henrique Cardoso, que tinha inaugurado a Comissão de Mortes Desaparecidas e a Comissão de Anistia, de forma que quanto essa sociedade não tiver uma visão sistêmica, histórica e sistêmica, né, fica retalhado as compreensões. O evento da chacina do Rio não é só um fenômeno militar. Polícia Militar, que inclusive foi instituída e organizada durante a ditadura. E até hoje tem uma subordinação como força auxiliar das Forças Armadas, ligada ao Exército. Veja como as coisas, né, se comunicam e que não foram revisadas, que não foram reformadas. E a Comissão Nacional da Verdade já tinha colocado esse tipo de orientação, de sugestão para o Estado, né? Da reformulação da Polícia Militar, da reformulação das Forças Armadas, a importância dos direitos humanos como doutrina a ser incorporada e praticada por eles. Tá? Polícia não pode ser militar. Militar é para a guerra. Tem que ser polícia cidadã. Não tem sentido, como ocorria no Rio, quando eu estava morando aí, de ver policiais e guarda municipal também, correndo atrás de alguém que tinha roubado o celular. E muitas vezes nessa corrida atiravam. E aí? E se uma bala perdida dessa atinge um transeunte? Por causa de um celular. Então, de repente, um celular vai equivaler a uma vida. Então, são concepções, né? E que você chega a parcelas do poder, como agora estamos lá com Lula, que tem uma história, né, de luta pela democracia, mas temos um Congresso absolutamente fascista. Eu acho que é o pior Congresso. Na minha história, é o pior Congresso. Então, de repente, aquilo para alguns fica meio esquisito, mas como nós vamos defender um governo, se esse governo ainda não está fazendo várias coisas? É porque nós estamos defendendo de um Congresso fascista que usurpou o orçamento, né, que está tentando
acabar com o presidencialismo e colocar um semipresidencialismo ou um semiparlamentarismo, e que na prática está acontecendo, porque o executivo, quando lhes sequestram o seu principal instrumento, que é o orçamento, que é o tesouro, não é? E aí passaram os parlamentares a ter as emendas, então esses parlamentares passaram a ficar extremamente empoderados e o executivo menos empoderado ou um pouco atrofiado. E esses parlamentares, e em maioria da direita e da extrema-direita, né, passam a ter uma relação com o povo fisiológica, clientelista, que vai fazendo uma retroalimentação de eleição que eles, direita, extrema-direita, se perpetuando dentro do segundo poder, poder legislativo. Né? E aí a gente vê também no poder judiciário que o Lula e a Dilma não foram bem nas escolhas para os ministros, colocaram vários sem ter compromisso com a própria Constituição, com a justiça de transição, enfim, com o progresso, né? E que hoje a gente vê aí manobras, malandragens, como a que o Fux está fazendo. Né? Um ministro desprovido de ética, de caráter, porque afirmou, né, na sua compra de convencimento de que era adequado para o STF, de que mataria no peito e livraria o Zé Dirceu do mensalão, e pelo contrário, foi, junto com o Joaquim Barbosa, o maior algoz. Né? Então, foi uma entrevista ótima, sobretudo porque eu estou falando pela geração atual, que tá surgindo, né? O papel de vocês é fundamental. A própria geração que está acima de vocês, não, apesar de muitas tentativas, o Levante Popular da Juventude, vários grupos de juventude que se organizaram, ligados a partidos ou só ligados a movimentos sociais, não conseguiram, né, ter uma estratégia, né, que se paute pelo que eu chamo de FOP, né? Formação, organização e participação como sujeito da história da transformação que o país precisa, transformação estrutural. Então, eu só tenho a agradecer, espero ter vocês tenham ficado satisfeitos, e depois a gente pode também, se for interessante, mandar perguntas por escrito, decorrente dessa gravação, né? Vamos ver se outros também, vocês provavelmente vão divulgar essa entrevista, e vamos ver se ela produz o quê? Produz FOP, debate, formação, né? Organização e participação. Essas três coisas têm que estar andando junto. Né? Formar, que são debates, leitura de livros, leitura de apostilas, organizar, né? Para ter isso aí, para saber como vai atuar e participar, ser liderança, né? Estar à frente dos movimentos, né? Ou mesmo na retaguarda, mas desde que esteja participando. Então, muito obrigado e a luta continua. Muito obrigado pela conversa, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que é muito importante, porque o presente a gente se constrói olhando para o passado com as expectativas que a gente tem do futuro. Então, todo esse debate é muito importante. Obrigado ao Francisco, obrigado a Jade, a Antônio, obrigado a todo mundo que está assistindo o vídeo. Eu gostaria de reforçar que esse vídeo ele vai continuar disponível no nosso canal, no canal Pororoca, e que vocês podem seguir a gente em todas as redes sociais, compartilhar, comentar, e a gente espera vocês na próxima. É isso, muito obrigado e até a próxima.